Só fazer então uma revisão mesmo. O que eu tenho aqui de slides são vários slides, está um pouquinho grande, mas eu vou passar rápido, não quero entrar muito em lugar nenhum. E vocês vão reconhecer, espero eu, todos os slides daqui, porque é tudo copia e cola de slides anteriores. Então, só o que eu quero fazer é a gente dar uma passada de novo em tudo que a gente viu, revisão mesmo, só para relembrar todas as informações que, pelo menos no meu ponto de vista, foram muitas esse semestre. A gente viu bastante assunto, bastante coisa. Então, só para dar uma palavra final, assim, só para amarrar e tentar ter uma visão mais ampla, né? Uma visão do todo. A gente focou em partes pequenas e agora tem uma visão mais do todo. A qualquer momento, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia sobre algo dos slides ou que não tenha relação com os slides, fiquem à vontade também. E para mim seria muito interessante também ter uma ou outra opinião de vocês, se vocês puderem colocar de vez em quando no chat. Tipo, algum tema que vocês... Tipo, esse foi o que eu mais gostei, ou esse aí eu achei meio chato, esse eu acho que não ficou tão claro, esse eu não entendi direito. Só para eu saber, né, do geral da disciplina, o que funcionou bem e o que não funcionou tão bem, para ir melhorando, né? Essa disciplina está sempre se movendo, nunca está sendo 100% igual ao semestre anterior, então tem coisas que vão sair daqui para o semestre que vem, tem coisas que vão entrar, vai mudar bastante coisa. Até porque semestre que vem é presencial, né? Então vai mudar muito. Então lá na primeira aula, o que a gente estudou lá, no longínquo setembro do ano passado, quando muita gente não tinha nem tomado uma dose de vacina direito, a gente relembrou o funcionamento, né, a operacionalização da política monetária, dos instrumentos de política monetária. Aqui um gráfico de reservas bancárias, que a gente depois até viu, né, trabalhamos muito com isso. Tem a oferta de reservas, a demanda por elas, e dá para entender muitos sistemas ou estratégias de implementação de política monetária mundo afora como sendo um corredor. O centro da taxa do interbancário vai estar correndo no meio desse corredor entre a taxa do redesconto e a remuneração das reservas. E daí a gente viu em detalhes, né, como que funciona o redesconto. Vimos em alguns países, botei lá números, né, o redesconto para muitos países é meio ponto percentual, 75 pontos percentuais só acima do centro da meta. E a remuneração das reservas, que é algo utilizado em muitos países. Aqui no Brasil está começando a ser implementado, mas ainda não está funcionando 100%. Talvez a gente migre para um sistema mais de corredor mesmo, né? Esse assunto ele volta, ele reaparece naquele texto do Blixstad, que é quando ele compara lá Brasil, Rússia, Turquia e quem que era o outro? México. Então lá ele também fala de corredores de taxas de juros e tudo mais. Eu que na aula acabei não falando muito, né? E obviamente os juros aqui, o total de reservas vai estar variando conforme o compulsório, que mexe pelo lado da demanda, e as operações de mercado aberto, que vão estar mexendo pelo lado da oferta, né? Se os bancos vão estar com mais ou menos reservas. A segunda aula a gente revisou, para quem teve aula de monetária comigo, ou aprendeu para quem não teve monetária comigo, como que moeda é criada na economia. Eu até falei também lá do multiplicador bancário, mostrei algumas críticas que tem a essa ideia e vimos que moeda é criado. Tem 3 tipos de moeda, né? Papel moeda, depósitos bancários e reservas bancárias. E os depósitos são, então, criados com um crédito. Os bancos criam depósitos do nada, quando eles concedem empréstimos ou compram coisas dos consumidores, né? Ou de empresas não bancárias. Então, isso cria moeda no formato depósitos. Esses depósitos são destruídos sempre que o crédito é pago. Então, isso acaba destruindo moeda. Reservas bancárias são criadas pelo Banco Central, quando ele opera com os bancos comerciais, e papel moeda é o Banco Central que manda imprimir, né? Ele que controla. E depois entramos nesse bloco de aulas aqui. Subprime, políticas não convencionais, estagnação secular, e o que isso remete para a política fiscal. Então, muito brevemente, eu não vou entrar nesses slides em detalhes com nenhum, até porque a gente já viu, né? Não tem por que relembrar. Mas a historinha velha, né? A hipoteca convencional, a pessoa pega um empréstimo de um banco e depois fica pagando para o banco. Uma das bases, um dos pilares da crise do subprime é que os bancos começaram a jogar esses empréstimos para terceiros.
E isso virou um instrumento de mercado, virou um produto negociado, né, esses empréstimos, porque este investidor aqui depois poderia passar esse papel adiante também. E cria toda uma estrutura financeira por trás, que vai ter as empresas que vão estar administrando, né, o fluxo de pagamentos dessas pessoas para quem é o atual dono do papel. Então tem uma empresa que se especializa em fazer, né, procura quem que é o dono do papel, pega o que está sendo pago por quem está devendo, e assim vai distribuindo, e surgem as securitizadoras, que foi até, para muitos analistas, né, a principal causa da crise do subprime, porque se estabelece um grande esquema, quase um esquema de pirâmide, né, em que investidores se financiam no money market, a taxas de juros de curto prazo, e aplicam nesses papéis, entre outras coisas, né, mas aplicam muito nesses papéis baseados em hipotecas. Eles recebem um fluxo de pagamento de quem tem a hipoteca e paga, então, os seus credores no money market. Quando essas pessoas param de pagar, ele toma a casa da pessoa, né, ele exerce a hipoteca, e ele vai, esse investidor ou vários investidores vão botando essas casas à venda, que pressiona o preço delas para baixo, e daí todo o processo se reverte. Antes ele estava baseado no preço das casas subindo, agora o preço das casas começa a cair, para de entrar dinheiro, fica difícil de vender as casas. Quando é vendido por menos dinheiro que o esperado. Muitos investidores quebram, levam credores à falência também. E a securitização que estava por trás disso aqui criou a falsa impressão de que tudo bem, não teria nenhum problema, porque a securitizadora basicamente dizia o quê? Se esse carinha aqui não te pagar, eu te pago no lugar dele, não tem problema, eu assumo a bronca. Só que se isso acontece numa escala ampla, e foi o que aconteceu, quem dá seguro para a seguradora? Ninguém. E daí a própria seguradora quebrou e não houve seguro nenhum na economia. E por conta do que aconteceu na crise, os bancos centrais tentaram fazer alguma coisa, né, para resolver o problema. E daí a gente teve uma aula para as políticas não convencionais, e basicamente para muitos países, pelo menos aqui no Fed, né, baseou-se na compra, o Fed comprou muitos papéis no mercado financeiro, muitas MBS, muitos CDO, que são títulos privados que ele não comprava antes da crise, mas por conta da crise ele passa a comprar para reativar esses mercados, para criar liquidez onde a liquidez faltou, para descongelar mercados que congelaram. Enfim, isso também aconteceu, mas com outros instrumentos, com outro formato, na zona do euro, né, e pelo Banco da Inglaterra. O Banco do Japão já estava num rolê mais ou menos parecido desde a crise deles lá de 2000 e poucos, que eles também tiveram uma crise imobiliária, que virou uma crise bancária, e eles meio que foram os precursores das políticas não convencionais. Eles só intensificaram o que eles já vinham fazendo antes que todo mundo. E aqui do lado do passivo, né, basicamente o que cresce são as reservas bancárias, ou seja, criou dinheiro. Os bancos centrais criaram dinheiro para sustentar o sistema financeiro. A crise depois sai dos Estados Unidos e vai para a Europa, até por isso que o Banco Central Europeu aparece aqui, e a gente teve uma aula para isso também. Foram os PIGs, Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. A Grécia foi um dos primeiros, né, a explodir. Teve a Islândia antes até do que a própria crise do subprime, depois a Grécia, quem inaugura nessa rodada de falências lá na zona do euro. Tinha uma combinação de baixa arrecadação, pouca produtividade, muita dívida. Irlanda e Espanha eram características distintas, eles tinham uma bolha imobiliária. Portugal e Itália não, eles eram países com... Aliás, Irlanda e Espanha tinham baixíssimo endividamento público, né? E uma bolha imobiliária depois cresceu muito o endividamento público. Portugal e Itália tinham níveis altos, mas sustentáveis de dívida, mas eram economias já estagnadas, antes da crise mesmo, baixo crescimento, população velha, baixa produtividade. A gente teve uma aula para ver isso aqui também, olhamos essas 5 economias com um pouquinho, lógico, né? A gente não saiu especialista em nenhuma delas, mas deu para aprender um pouquinho de como que elas estão lá. Fomos então para a aula de estagnação secular, porque no pós-crise do subprime, crise da zona do euro, as principais economias, as mais avançadas, começaram a crescer pouco, ficaram por muitos anos crescendo muito pouco. Quando veio algum crescimento,
não foi nada espetacular, e as taxas de juros continuaram muito baixas. Daí tem várias explicações para isso, tem explicação mais do mainstream, ou mais novo keynesiana, tem uma relação com oferta e demanda, aliás, com poupança agregada, investimento agregado, né, uma oferta de fundos e a demanda de fundos, então o que estaria acontecendo seria uma queda na taxa natural de juros, porque cai, aumenta a demanda, aumenta uma, né, uma curva se desloca para frente e uma para trás, começa a ter menos oferta de recursos por aposentadoria e tudo mais, e um aumento na demanda, isso tudo joga essa taxa de juros para baixo, e a taxa natural de juros estando em terreno negativo, como as taxas básicas de juros não podem entrar muito no terreno negativo, é uma explicação, né, para estar estagnado. Tem explicações mais heterodoxas, os pós-keynesianos apontam para a questão de desregulamentação do sistema financeiro, e uma falta de proteção ao trabalho, e os marxistas vêm com uma ideia mais de queda na taxa de lucro, né? As empresas estão lucrando menos, então é um problema mais do capital produtivo. Bom, e nesse contexto todo, crise do subprime, crise na Europa, as políticas não convencionais, baixo crescimento, taxa de juros real negativa, vem as críticas, então, ao modo de se pensar a própria política fiscal. Então, você sai do terreno da monetária e vai para o terreno da fiscal, e tem as críticas à relação dívida-PIB, entre outras, né? Primeiro que se você joga dentro da equaçãozinha de sustentabilidade, né, a relação dívida-PIB vai se estabilizar e vai ser sustentável mesmo com déficits. Então, daria para estar tendo políticas fiscais expansionistas, mas muitos países não estavam sendo austeros. Né? Por quê? Até brinquei com alguns números da época, né? A Selic já mudou. Então, vocês veem que no começo do semestre, né, a gente estava aqui. Nessa Selic 6,25, hoje já está em 10,75. Então, foi grafiquinho que foi subindo. Mas na época, o que eu joguei aqui, né, taxa de juros real menos 4, previsão do IPE para crescimento em 4,8. Se olhar pela dívida líquida PIB em 60%, joga na equaçãozinha ali, a álgebra básica, mesmo com déficit primário de 5,28%, a dívida se estabiliza e ela é sustentável. Ao longo do tempo, ela não está em trajetória explosiva. Se olhar pela dívida bruta, dá esse déficit primário de 7,3%. Lá no início, acho que a gente nem conseguia olhar para a dívida líquida e bruta, né? E entender direito a diferença, mas conforme foi avançando o semestre, né, a gente apreendeu melhor esses conceitos. Daí falamos desse texto aqui do Furman e Summers, que criticam razão dívida PIB, além daquela questão ali, né, eles criam outras métricas, porque a questão dívida PIB seria uma mistura, né, uma variável que é estoque com uma variável que é fluxo. O PIB é um fluxo ao longo do ano e a dívida é um estoque que está lá parado. Então, eles propõem duas, uma análise fluxo-fluxo, que seria serviço da dívida sobre o PIB, e uma análise estoque-estoque, que seria a dívida sobre o fluxo dos PIBs do futuro trazidos a valor presente. Daí tem N problemas metodológicos com isso, mas é uma proposta que eles fizeram. E eu mostrei também a ideia mais pós-keynesiana aqui de olhar os balanços macroeconômicos e entender que o déficit do governo ele não está solto na economia, né? Não é uma variável independente. Ele está amarrado por uma identidade contábil com o resultado do setor privado e do setor externo. Quem causa o quê é sujeito a debate, pouco debate, na verdade, porque quase ninguém estuda isso aqui. O que é uma pena, porque é uma questão assim que isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma identidade contábil, não tem escapatória. Agora, as causalidades aqui dentro é que entra a teoria e tudo o resto. Bom, esse foi um bloco de aula, gente. Vocês estão caladinhos? Não sei se vocês estão... Não sei nem se vocês estão me assistindo, não. Mas esse foi um bloquinho de aulas que pegou lá o início da disciplina, e depois a gente entrou em um longo trecho de analisar a economia brasileira. A gente começou com esse texto aqui do IPEA, que é da natureza de inflação de serviços no Brasil. Foi a aula lá que eu mostrei para vocês como é que o IPCA é feito, abri várias bases de dados. Falei um pouco, né, uma vibe mais história econômica, mas a história é bem recente, né, da inflação que houve mais ou menos nesse período aqui, que era uma inflação que vinha muito pela demanda crescente, né, pelo setor de serviços, quando a nossa economia crescia, né, coisa que já está no passado. E depois fomos para esse texto do Ricardo Barbosa, que é muito bom,
e que dá para analisar o resto da disciplina, ou quase todo o resto, encaixando coisas nessa figura. Essa figura é muito importante, que são os canais de transmissão da política monetária e os problemas que isso tem aqui no Brasil. Né? Um canal, os juros, vai deixar o crédito mais ou menos caro, isso vai deixar a demanda maior ou menor. Só que aqui no Brasil, esse canal já é bloqueado, porque tem muito crédito direcionado. E depois, isso faltou eu amarrar nas aulas, mas a gente estudou muito de direcionamento de crédito ao ver BNDES, FAT e o FGTS. Isso é parte do sistema de crédito direcionado do Brasil, aqueles lá. Então, aquilo é um crédito que não tem necessariamente uma vinculação com a taxa básica de juros, porque não é oferta e demanda, né, de crédito, é algo mais administrativo. Então, a taxa básica de juros não afeta o preço de entre 1/3 e metade do crédito na economia brasileira. Além disso, o crédito não é muito grande em termos do PIB, né, frente a outras economias. Então já tem um problema aqui, é o segundo problema. O outro seria a existência de LFTs, que é um título pós-fixado na própria taxa básica de juros, faz com que a relação inversa entre taxa de juros e preço de ativos não aconteça, então mais um bloqueio. E o nosso mercado financeiro, que é muito incipiente, né, aquela truncada estrutura a termo, que também bloqueia aqui. Então, taxa básica de juros se movendo, não tem lá tantas taxas de mercado assim para ela alterar, porque não temos para muitos prazos, né, para muitos vencimentos. E depois tem essa setinha aqui que também tem um problema, porque os índices de inflação têm uma grande relevância de preços administrados, que são preços que não se relacionam com a demanda agregada, não diretamente, né, e não de modo contemporâneo. Então tem esses 5 bloqueios aqui, né, essas 5 obstruções nos canais de transmissão que a gente viu. Nessa aula, depois estudamos mercado de câmbio, né, dá meio que uma desviada de assunto, vimos como é que funciona o mercado de câmbio, todo câmbio que entra é pelo mercado primário, depois os bancos negociam esse câmbio entre si. Esse é o mercado à vista de juros, a tal da taxa spot, ou taxa à vista de câmbio, e tem o mercado de derivativos, onde tem os swaps, onde se faz contrato futuro, onde se faz hedge, e todo o resto. Essa outra figurinha aqui, né, também mostrando os dealers ou os bancos, eles negociam entre si os dólares que entram por aqui, pelo mercado primário, e aqui está o balanço de pagamentos, né, as transações comerciais, financeiras, ou a economia doméstica e a economia estrangeira. E daí esse gráfico que a gente já viu em algumas aulas e falou em quase todas. Então, espero que vocês saiam com isso aqui de cor na cabeça de vocês, senão não fizeram a cadeira direito, que é quando entra muito, pelo último boom de commodities, lá do início dos anos 2000, entra muito dólar no Brasil, aumenta a oferta de dólar, o câmbio se aprecia muito. Para não se apreciar muito, o Banco Central entra comprando dólares, o que eleva a demanda para jogar o câmbio um pouquinho para cima de volta, para não cair tanto. Ele compra pagando com reservas, então lá no mercado de reservas bancárias, aumenta a oferta de reservas, que pressiona a taxa Selic para baixo, para enxugar a Selic, recolher esse excesso de liquidez. Faz isso com as compromissadas. E daí essa é a historinha aqui, né? No começo o Banco Central estava esquematicamente assim, ele adquire as reservas internacionais e enxuga isso pagando com reservas bancárias. Aliás, ele compra, né, pagando com reservas bancárias, então ele compra isso, imprimindo isso, né, imprimindo entre aspas. Ele poderia ter pego os títulos que ele já tinha e vendido, por exemplo, para abater esse excesso de reservas bancárias, mas o que se optou foi por enxugar reservas com compromissadas. E daí aqui entra em mais um monte de aula que a gente viu. Então tivemos aula aqui das reservas internacionais. Então aqui elas, eu não sei, acho que está em milhões, acho que está em bilhões de dólares, não sei se está em dólares ou reais, mas o saldo cresceu muito, né, nesse período aqui, 2005, talvez 2004, se quiser pegar até 2011 ou 12, e aqui ela em proporção do PIB, que foi sempre crescendo. Né? Mais recentemente cai o tanto de reservas, mas cresce ela em relação ao PIB, porque o PIB caiu também, e caiu percentualmente ainda mais. Vimos as métricas, né, os estudos para as métricas de
quanto de reserva a gente tem, se está ok ou não. Então, teve reservas em mês de importação, em relação à dívida externa de curto prazo, saldo de conta corrente, mês de pagamento, teve critério do FMI, várias questões. Depois, uma aula para destrinchar as compromissadas, que cresceram bastante em relação ao PIB, e o prazo delas, que foi só decaindo, cada vez mais curto. Então, é uma dívida, isso compõe a dívida do governo, é uma porcentagem cada vez maior do PIB, embora tenha tido uma queda recente, mas está cada vez uma dívida de mais curto prazo. Isso tudo teve início lá pela acumulação de reservas, mas hoje se mantém essa estrutura de fazer nossa política monetária só na base das compromissadas. Depois analisamos a conta única do Tesouro Nacional, balanço o resultado do Banco Central e como que as coisas são transferidas, né? De início, o Banco Central tinha o que só tinha de legislação era passa o lucro para o Tesouro Nacional, não tinha nenhuma regra para o que fazer com resultado negativo, que só vem em 98. Então, o negativo tem que ser coberto pelo Tesouro. Depois muda de anual para semestral. 2008 vem a primeira das principais mudanças, que é mudar o resultado em dois componentes, o da equalização cambial, que é só da reavaliação contábil das reservas, e o das demais operações, mas aqui é só dividir o resultado para fins de divulgação, não tem consequências práticas. Só em 2019 que vai ter consequências práticas. Esse saldo da equalização cambial vai ser ligado contabilmente a uma reserva que fica lá no patrimônio líquido do Banco Central. Se crescer esse saldo, cresce essa reserva. Se der prejuízo aqui, abate da reserva. Daí isso resolve, né, ou diminui a pressão de crescimento do balanço do Banco Central. Tivemos uma aula também para o compulsório, então a gente foi destrinchando os instrumentos, né, de política monetária e o balanço do Banco Central nos seus principais itens. Então teve um texto que foi trabalhado, né, dividiu em várias etapas, desde do Plano Real até a época do texto, que é de 2013, e amanhã é a banca do Roberto, que ele fez um TCC que é atualizando a análise desse texto que a gente estudou, né, que pega do Plano Real até 2013, aliás, é 2012, né, que eles publicaram em 2013. Então, falta uma análise para este período aqui, que é o que o Roberto fez no TCC dele, ficou muito bom, está muito bem escrito e vai virar um artigo depois. Eu fui o orientador dele, a gente vai fazer esse artigo juntos aí para emendar o nosso no do Cavalcante e Von. E depois entramos na vibe aqui das comparações. Vimos como é que é lá no Fed, a política monetária, a sua estrutura, o que é o Board of Governors, vimos aonde estão os 12 distritos, né, bancários, ou os Reserve Banks, o Federal Open Market Committee, como é que é definido, né, os diretores e a diretoria de cada um desses Reserve Banks. A variável-chave deles, né, a Selic deles é a Federal Funds Rate, que é uma taxa de overnight também. O principal instrumento é igual a gente, operações de mercado aberto, mas lá o que é mais utilizado são as definitivas, as compromissadas são utilizadas, mas eles tanto injetam quanto absorvem liquidez com as compromissadas. Então o saldo final é meio nulo, e aqui a gente só recolhe liquidez, né, com as compromissadas, a gente não usa elas para injetar. Não usa para injetar liquidez. Tem redesconto, era punitivo até pouco tempo atrás e atualmente não tem compulsório. E para as compromissadas, o colateral que eles aceitam é bem mais amplo, né? Aqui é só título público federal e lá eles aceitam alguns títulos privados também. E depois as duas aulas lá em cima da tese do Blikstad, né? Comparando com México, Rússia e Turquia. Muita gente falou que gostou dessas aulas, né? Que foi uma aula interessante ver como é que é feito em outros países. Então, o nosso, né, o balanço do nosso Banco Central em relação ao PIB é disparado maior, quando compara com esses outros países. Não temos operações de injeção de liquidez, porque o Banco Central só absorve liquidez, porque foi ele quem injetou, primeiramente, ao comprar as reservas bancárias. E daí, para a absorção de liquidez, né, o nosso instrumento, né, ele é uma parte importante
do passivo do nosso Banco Central, que é basicamente as compromissadas. E vimos, acho que essa é a principal, como é que eu posso dizer, lição nessa retirada, é que os demais bancos centrais eles usam um monte de instrumentos, né? Muito mais do que a gente. Aqui a gente é compromissada, o compulsório e o redesconto quase nem é utilizado. Os outros bancos eles têm um monte de outros instrumentos. O da Turquia e o da Rússia até diferencia porque eles também aceitam depósitos em dólar, né? Então tudo fica duplicado porque faz com a moeda doméstica, mas faz também com dólar. Mas tem título dos próprios bancos centrais, coisa que a gente não tem. Tem uma estrutura do sistema financeiro diferente, que permite tanto injetar quanto absorver liquidez, coisa que a gente não tem aqui. É uma sistemática bem distinta da nossa. E essa revisão eu voei, foi bem retrospectiva, ligeira mesmo. Chegamos aqui mais para o finalzinho, no BNDES. Vimos aí a estrutura histórica de quais setores para onde foi, né? Começa com uma infraestrutura, depois muda para a indústria, depois se espalha ao longo de vários setores, fica relativamente bem distribuído. Já as fases, né, do BNDES já teve períodos em que ele foi muito importante em relação à formação bruta de capital fixo, mas recentemente ele vem decaindo. Toda a questão a gente viu também, né, dos repasses do Tesouro para o BNDES, a renegociação, as devoluções. Depois a gente viu o FAT, como é que ele funciona, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, a relação dele com o BNDES, de onde vem o dinheiro, né, do FAT, que é o PIS/PASEP, receitas financeiras, para onde vai, né, tem a desvinculação das receitas, tem o que manda para o BNDES, e o seguro-desemprego e o abono salarial. O abono até passou na TV, poucos dias atrás, foi pago, ou está sendo pago, ou vai ser pago semana que vem, coisa assim. Está na época do abono. E depois o FGTS, que é um fundo dentro de um fundo. O FGTS é um fundo que vem de uma contribuição em cima da folha de trabalho, e o FGTS é o fundo dentro do FGTS, constituído por recursos próprios do FGTS. Essa aula que eu acho, pelo menos esse tema bem legal, né? Todo o rolo que foi feito na época, na mesma época em que também se comprou um monte de reservas bancárias e se pagou com um monte de compromissado. Na verdade, um pouquinho depois, isso aqui é um período um pouquinho posterior, né? Mas é mais uma remexida que foi feita aí no nosso sistema financeiro. Então, a Tesouro Nacional emite títulos para o BNDES, que troca por ações com o Fundo Fiscal de Investimento e Estabilização, que depois esse fundo passa para o Fundo Soberano esses títulos, e isso é abatido, então, na dívida pública, porque o Fundo Soberano está dentro do governo. Essas ações de Petrobras, Vale, Eletrobras, o BNDES, depois vai mandar para o Tesouro, né? O Tesouro emite mais títulos, manda para a Eletrobras para pegar crédito contra Itaipu, que ele usa para trocar com as ações do BNDES. E essas ações ele manda para a Caixa. Depois o Tesouro emite mais títulos ao longo, né, de um longo período para capitalizar o BNDES. Enfim, toda a estrutura aí da época. As últimas duas aulas, né, a análise das atas do Copom, a nuvem de palavras e a relação das palavras, e a diretoria do Banco Central, de onde vieram. Só fica faltando saber para onde foram depois, para ter uma análise mais completa. E é isso, gente. Ó, esse foi o semestre, sim. Que aqui eu só vomitei todas as informações para vocês, mas a gente teve um semestre inteiro para ver tudo isso com calma. E é isso, gente. Hoje eu só queria dar essa relembrada aqui para a gente poder olhar para trás e ver tudo que a gente aprendeu. E acho eu que foi muita informação. Queria ouvir vocês agora um pouco, sim. O que vocês acharam da disciplina? Se está tudo bem, se não está. Vou até parar a gravação aqui para vocês ficarem mais à vontade.